Vamos lá, gente. Vou iniciar mais uma aula aí de filosofia, né? Na página 257. Antes a gente queria passar, antes de entrar em Platão, a gente só queria dar um toque aí na questão dos sofistas. Os sofistas eram pessoas que tinham uma grande capacidade intelectual de argumentar, tá? Ou seja, eles buscavam, dizia que a verdade era aquela que você conseguia convencer os outros que era verdadeira através da argumentação, através da repetição e da retórica, tá? Eram grupos que ensinavam através do pagamento, uma coisa que não era bem visto pelos outros filósofos, como o próprio Platão, né, o próprio Sócrates, que tinha embates com os sofistas, né? E os sofistas eles cobravam, né, para ensinar, a arte da retórica, a arte do convencimento através das palavras, tá? Dos argumentos, tá? Até dizer assim, a arte da persuasão. O que é persuasão, gente? A persuasão é a capacidade que as pessoas têm de lhe convencer, de colocar você para acreditar naquilo que a pessoa está falando, tá? Não interessando para eles, não interessava muito a questão da verdade. A verdade era através da palavra, né? Daquilo que os sofistas, daquilo que você convencia os outros a acreditar. Então nós temos, mas no entanto, nós vamos dar um enfoque maior na teoria política de Platão, nesta aula de hoje, na página 256. Diz assim, ó: o pensamento político de Platão encontra sobretudo nas obras A República e Leis. Tá? São duas obras, tá? Que são essenciais, a gente tem que ler para entender um pouquinho. A República ela é bem mais volumosa e as leis ela é um pouco menor. Em estilo agradável, muitas vezes poético e com alegorias, Platão escreve diálogos em que seu mestre Sócrates é o principal interlocutor. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma obra de Platão, não sei se o Guilherme já leu, o Guilherme gosta muito de ler, mas a obra de Platão ela é feita através de diálogo, é como se duas pessoas ou mais estivessem conversando. Na grande maioria das vezes, as obras de Platão são diálogos entre Sócrates e seus interlocutores, tá? Onde Sócrates começa um diálogo, um debate, e ali vão descrevendo um tema, vão descrevendo algo que é importante naquela época, algo da política, da lei, da própria religião. Então ele vai pegar um tema e eles vão debatendo. Geralmente Sócrates com um interlocutor, tá? Então a filosofia de Platão ela é toda desenvolvida através dos diálogos. É muito gostoso de se ler. E digo uma coisa: a pessoa que lê muito Platão, ele fica muito bom em argumentos, tá? Não o Platão ele busca a verdade, diferentemente dos sofistas que acham que a verdade era você convencer os outros. Para Platão realmente ele vai atrás da verdade mesmo, tá? Chegou a verdade? Não. Nós não temos a verdade absoluta até hoje. Então não foi Platão, também não conseguiu chegar à verdade. Mas vamos lá então. Ateniense de família aristocrata e fascinado pela política, sofreu pesados reveses ao tentar convencer Dionísio, o velho rei da Sicília, a aplicar suas teorias. Ou seja, então ele tentava convencer as pessoas que o que ele pensava a respeito de política era a melhor saída. Entendeu? Era a melhor saída. Então ele buscava para ele a pessoa que deveria comandar os destinos de uma cidade, tá? O destino de um reino tinha que ser um sábio, tá? O rei sábio.
Ou seja, então era o sábio que era aquela pessoa mais, digamos assim, mais adequada a exercer a função do soberano na sociedade. Então ele buscava, ele tentou convencer esse rei de colocar suas ideias em práticas, né? Inicialmente bem recebida, após sérias desavenças foi vendido como escravo. Reconhecido e libertado por um rico armador, não desistiu do seu projeto político, retornando duas vezes a Sicília, embora mais cauteloso, não obteve sucesso. E a amargura dessas tentativas frustradas transparece em Leis, sua última obra. Então, o que acontece? Então, ele tentava, né? É aquelas histórias, geralmente, o que Platão tentava implantar? Ideias novas. Geralmente aquilo que é novo, ele tem uma certa resistência para ser aceito. Platão achava que as coisas deveriam aplicar a democracia, que o povo deveria ter vez, entendeu? E um rei, lógico que o rei, principalmente naquela época, ele não iria aceitar uma situação dessa. Então aí você vê que ele até foi vendido como escravo. Imagina um sábio escravo, né? No entanto, aliás, de acordo com o historiador da filosofia Werner, desculpa, estou lendo no lugar errado. Vamos lá. Diz assim, ó, o século V a.C., época das luzes da Grécia, terminou tristemente com a derrota de Atenas na guerra contra Esparta. E a condenação à morte de Sócrates e as convulsões sociais que agitaram a cidade, fatos que acentuaram em Platão o descrédito na democracia. Ou seja, então você vê que Platão ele deixa como grande legado para a humanidade o modelo democrático, ou seja, as bases da democracia, do regime democrático, são bases que vêm lá de Platão, ou seja, o governo do povo. Como é que eles faziam lá em Atenas? Como era a ideia de Platão? Primeira coisa, a ideia de Platão que o governo ele teria que vir do povo. O povo se reunia na Ágora, que é a praça, e iria discutir os problemas da cidade. Tá? Iriam debater os problemas da cidade ali e dali tirar uma solução. Como era que ia debater? Através da argumentação. As pessoas iriam argumentar e tentar convencer, tá? E tentar convencer as pessoas que a sua ideia era mais correta. Através de quê? Através dos argumentos. Nunca através da força. E isso era um contrassenso à ideia que tinham os reis. Os reis, a ideia tinha que ser dele, a primeira e última palavra era do rei. Agora você imagine esse rei da Sicília, chega lá alguém diz, não, você tem que conversar com o povo, você tem que escutar o povo. Realmente era muito difícil de implantar essa forma de governo naquela época. Isso é um fato. Você imagina se a pessoa, o rei logo era vitalício, né? Nasceu com essa ideia que ia mandar em tudo e de repente chega alguém dizendo que não, você tem que escutar o povo. Então por isso que a ideia dele lá com o rei da Sicília não deu tão certo. Então continuando aí, ó. Então a utopia platônica, a república. No livro 7 de A República, Platão ilustra seu pensamento com a famosa alegoria da caverna. Várias pessoas acorrentadas em uma caverna desde a sua infância tomam a realidade por realidade sombras projetadas na parede. Se um dos prisioneiros conseguisse desprender e contemplar lá fora o mundo à luz do sol, ao retornar terá dificuldade em convencer os que ficaram de que o conhecimento deles é ilusório. Vamos lá, por parte. Isso aqui é para muitos filósofos, para muitos estudantes de filosofia, o mito da caverna
é o ponto alto da filosofia. O que é o mito da caverna? Como falou, são pessoas que são acorrentados dentro de uma caverna e a vida inteira eles acreditavam que a verdade de tudo era aquelas sombras projetadas na parede, porque tinha a luz do sol lá fora e aquelas pessoas que passam, e os objetos, tudo que passava lá fora, projetavam sombras dentro da caverna. E as pessoas ficavam ali pensando que ali era verdade. O que é a caverna? A caverna é o mundo, tá? E aqui é um ponto alto da filosofia de Platão, que ele vai dizer assim, quem é essa pessoa que desprende e vai lá fora? O filósofo. E quem é o filósofo quando ele vê que, na verdade, as sombras que a gente que as pessoas observavam sendo projetadas na parede da caverna, não é a realidade. Só que você imagine você voltar e dizer para aquelas pessoas que aquilo que elas sempre acreditaram como verdade são falsas. Desmontar todo mundo que aquela pessoa sempre acreditou. Então vocês veem a dificuldade que Platão tinha, isso aí ele usa essa alegoria muito bem, para dizer a dificuldade que o filósofo teria de convencer as pessoas a buscar a verdade e não ficar preso nas ilusões da caverna. Então, esse aqui é o ponto alto da filosofia. Tá? Por quê? Porque a filosofia ela vai tentar fazer essa reflexão da realidade e, a partir de então, fazer com que as pessoas busquem a verdade. Tá? Que as pessoas busquem a verdade. Então esse é o ponto alto. O mito da caverna ele é simplesmente fantástico. E a gente dá para fazer uma leitura, é atualizado, tá? Vale para nossos tempos de agora. Ou seja, o que Platão está querendo dizer com esse mito da caverna? Que as pessoas viam acorrentadas olhando as sombras e pensavam que era verdade. Ele está dizendo o seguinte: esse mundo que nós vivemos, cheio de conversa, cheio de ideias, mas são ideias que não estão casadas com a realidade. É obrigado a pessoas ir ali e mostrar, o filósofo sair lá fora, ver que a realidade não é aquela que aquelas pessoas estão vendo na caverna, e voltar e tentar convencer as pessoas. Tá? Ele tem que voltar lá e tentar convencer as pessoas a olhar para a luz que está lá fora e não ficar apenas olhando para as imagens que são projetadas na parede da caverna, nas sombras que são projetadas na parede da caverna, porque sombra é ilusão. No entanto, aquelas pessoas sempre acreditaram que aquelas sombras é a verdade, que era o quê? O que Platão quer dizer? Essa é uma forma alegórica, que o mundo, que até mesmo o mundo que o rei da Sicília colocava eles para viver, era um mundo ilusório. Por isso que ele tentou convencer o rei da Sicília, e aconteceu com ele o que ele dizia que ia acontecer. O que acontece? Quando aquela pessoa vai lá fora, percebe que o que vê na caverna não é a realidade, ele volta e tenta convencer os outros vão pegar e matá-lo. No caso do rei da Sicília, com as ideias inovadoras dele, ele pegou e foi vendido como escravo. Então essa é a realidade. Então, pessoal, então na próxima aula nós temos uma atividade aí para vocês me passar até o dia 24, tá? Aí na próxima aula nós vamos continuar aí com a utopia platônica na página 257. Mas, no entanto, vocês façam a leitura aí da página 256, o sofista e a retórica e a teoria política de Platão, tá? Ficamos por aqui, até a próxima aula, tá? Estudem, aproveite o tempo. Lembrando que o terceiro ano tem Enem, então vocês têm que se prepararem para isso, tá? Se preparar para isso, ok? Boa sorte com os estudos.